vamos falar sobre a esteatose hepática, ou seja, a gordura no fígado. Tem muita gente que está com o diagnóstico de esteatose hepática. Como que faz esse diagnóstico? A pessoa faz um ultrassom de abdômen, vai fazer esse exame, ultrassom de abdômen, e nesse exame aparece que a pessoa está com esteatose hepática. A gente tem grau 1, 2, 3, leve, moderado, intensa, tem vários graus. Isso está se tornando cada vez mais comum na população brasileira, infelizmente. E eu vejo pessoas fazendo exame e indo em profissionais de saúde que falam que isso é normal. Pasmem, ter gordura no fígado é normal mesmo? Será? Ter gordura no fígado é comum. Ser comum não é a mesma coisa que ser normal. Por que tá tão comum? Porque muita gente tá tendo gordura no fígado. Então isso se torna uma coisa que muitos adultos têm. E só que isso não deve ser normal. Isso não pode ser normal. Por quê? Isso é um acúmulo excessivo de gordura no fígado. Ou seja, o metabolismo dessa pessoa está lento. Então como que funciona isso? Para começar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu sou a doutora Fernanda Ota, trabalho com medicina metabólica e estou aqui para desvendar a sua saúde na base. O fígado é um órgão que tem inúmeras funções. O fígado, ele tem a capacidade de, por exemplo, te ajudar a formar açúcar. Vamos supor que você caiu numa ilha deserta, tá? Você caiu numa ilha deserta, você vai ficar 3 dias sem comer. Você vai beber água, você achou água, mas você não achou comida. Você vai ficar 3 dias sem comer, 4 dias sem comer, até te acharem. Será que você vai morrer? Não. Sabe por que você não vai morrer? Porque seu fígado vai trabalhar para você. A hora que sua glicemia cair, porque você não está mais comendo, você está em jejum, o fígado simplesmente vai começar a fazer um processo chamado de gliconeogênese, formação de glicose para a corrente sanguínea, às custas de matéria-prima que não seja carboidrato. Então o fígado consegue pegar, por exemplo, lactato, piruvato e transformar isso em glicose. Consegue pegar aminoácido, consegue pegar glicerol que vem da gordura, pegar sua gordura, quebrar ela em glicerol e ácidos graxos e pegar o glicerol da sua gordura e fazer açúcar para você. Aí sua glicemia não vai despencar, você não vai ter uma hipoglicemia e você não vai morrer, né? Claro que se você não for uma pessoa que tem diabetes tipo 1, tá bom? Então, é assim que a gente consegue sobreviver sem comer vários dias, tá? A gente tem muitos casos de pessoas, né, que ficaram um tempo sem comer, que caíram num lugar, ou então, né, que realmente fizeram um jejum de 1 semana, 2 semanas, 1 mês e não morreram. Por quê? Porque o fígado dá conta de fazer isso pra gente, fazer a gliconeogênese. Isso é uma das funções do fígado. O fígado tem várias outras funções. E aí, o que acontece? Quando a gente começa... E o que acontece? O fígado, né, ele tem funções magníficas, uma delas eu citei agora. E o fígado tem a capacidade de armazenar energia. Como? Primeiro, a primeira reserva de energia do fígado chama-se glicogênio. Glicogênio é um polímero, né? São vários açúcares. É um polímero que é armazenado no seu fígado. E quando você precisa de energia mais rápida, você queima glicogênio. Glicogênio é uma reserva de açúcar no fígado, uma reserva mais rápida. Então, beleza, a gente tem no fígado reserva de glicogênio. Onde mais a gente tem glicogênio? No corpo inteiro? Não. Só no fígado e só no músculo. A questão é, o músculo tem glicogênio também. Porém, o glicogênio do músculo só serve para uso muscular, ele não sai do músculo. Então, se você precisar de açúcar no sangue, não vai vir do glicogênio do músculo. Só o fígado consegue pegar o glicogênio e jogar na circulação, e jogar açúcar na circulação. O músculo não. O glicogênio do músculo é para uso próprio do músculo, não sai para circulação. Então essa é a diferença. Só o músculo e o fígado produzem glicogênio, tem reserva de energia. O resto dos órgãos não. Depois do glicogênio, qual que é a segunda reserva de energia do corpo humano e do fígado? Gordura. Então você estocou o glicogênio, você tem seu estoque de glicogênio. Só que o que acontece?
a gente tem comido muito mais do que gastado. Então a gente tem, por ter muita fartura de alimento, toda hora a gente está comendo alguma coisa, toda hora a gente está beliscando uma bolachinha, uma balinha, um chicletinho, uma bolachinha aqui, um salgadinho, um energético zero, um refrigerante normal. Tudo isso é puro carboidrato. E aí, ao ficarmos toda hora comendo alguma coisa, além das refeições, né? Que eu nem citei aqui. Além do que você come no almoço, no janta, no lanche da tarde, no café da manhã. Então, como vivemos em fartura hoje de alimento e não em escassez, como o homem das cavernas, o homem das cavernas vivia em escassez de alimento. Ele comia às vezes. Então, ele comia um dia, caçava, comia. Ele ficava vários dias sem comer. Aí ele caçava de novo. Não é todo dia que o homem das cavernas conseguia caçar e realmente ter sucesso na caça. Então, ele comia um dia, ficava 2, 3 dias sem comer, comia de novo. E aí vai. Como é que esse homem das cavernas, de 200, 300 mil anos atrás, quando não tinha nada, não tinha agricultura, não tinha nada, ele era nômade, ele ficava caçando, morando na caverna, como é que ele não morreu e não perpetuou a espécie dele? E a gente chegou até aqui. Como? Se tem gente que fala que fazer jejum de 2, 3 dias a pessoa é perigoso, não é tanto que esse homem das cavernas conseguiu continuar, o homem foi mudando, né, fazendo agricultura, parando de ser nômade, se fixando no lugar, ficando prefixo no lugar. E aí a gente veio com essa fartura de alimentos que a gente tem hoje. Toda hora tem coisa para comer, facinho. E como a gente tem uma demanda muito alta de comida, uma fartura, a gente sempre come a mais do que a gente queima. Então, o que vai acontecendo? O nosso corpo vai ficando cansado, fadigado, inflamado. E aí, o nosso metabolismo, além de a gente ter essa fartura, também cai. Porque esses alimentos, eles também são inflamatórios. Então, vamos supor que a gente comesse muito alimento saudável, mais carne. Carne gorda várias vezes ao dia, um montão. É muito menos pior do que comer um montão de salgadinho, bolacha, energético, refrigerante, se entupir de café. Porque além de a gente não ter esse perfil de ter que comer várias vezes por dia, a gente ainda está comendo alimento que é alimento ruim, má procedência. Alimento que o homem inventou e colocou um rótulo de que ele era saudável e fitness, que ele é fortificado com vitaminas e minerais. Isso chama-se marketing. E aí, além da gente comer muito mais do que a gente deve, todos esses alimentos minam seu metabolismo, te inflamam, fazem sua taxa metabólica basal cair, cai taxa metabólica basal, e a gente tem um excesso de oferta alimentar. Tem que estocar, tem que guardar energia. A primeira fonte é glicogênio e a segunda é gordura. E aí o corpo começa a estocar, começa a aumentar a sua barriga. Então, quando você tem 15 anos, você tem uma barriga chapada. Quando você tem 30, ela já está bem maior, né? Quando você tem 40, bem maior. E aí você está estocando gordura visceral. Gordura visceral é entre as vísceras, entre o intestino, entre o pâncreas, entre o coração, entre o fígado e no meio do fígado também, dentro do fígado. Gordura visceral. Essa gordura visceral vai, quando você faz o exame de ultrassom, aparece lá, esteatose hepática. Tem muita gente que já olha no espelho, já sabe que a barriga já aumentou. Quando eu tinha 18 anos era uma barriga, com 30 é outra, com 40 é outra, aumentou. Mas a pessoa não quer acreditar. E aí ela vai lá, quando faz o exame, eu tenho gordura visceral, porque veio que eu tenho esteatose hepática. E ela acredita. Ela não consegue entender que o espelho, uma fita métrica, já é suficiente para mostrar que você tem. Que a gente tem gordura visceral. Aí a gente precisa, às vezes, de um exame. Tem pessoas que precisam de um exame para ver que tem gordura visceral. Eu faço nos meus atendimentos bioimpedância. E tem gente que só acredita que tem gordura visceral quando aparece na bioimpedância que está acima. A gordura visceral está acima na barriga. Aí a pessoa tá claramente, as roupas dela mudaram, o guarda-roupa dela mudou, o cinto dela aumentou, ela teve que aumentar, e aí ela só acredita com o exame. Mas tudo bem, a gente tem exames também para mostrar isso para as pessoas, mas entenda que esteatose hepática não é uma coisa saudável. E como reverter isso? Alinhando aquilo que a gente falou no começo, diminuindo a oferta de alimentos e tirando esses alimentos
né, inflamatórios, porque se você só diminuir quanto você come de coisa ruim, vamos supor que você coma salgadinho, bolacha, Coca Zero, né, que é um prato cheio para esteatose hepática, Coca normal, energético e salgado. Aí você só come agora, você coloca isso metade. Melhora, mas o que é o ideal? Zerar alimentos industrializados. Zerar ao longo da semana, pelo menos. Ao longo de uma semana, você diminuir 80%, 90%. Se não, isso aí, né, vai melhorar também, mas isso vai ser mais lento. Se você quer acelerar o seu processo de esteatose hepática, reverter sua gordura no fígado. Ai, mas falaram pra mim que não tem cura. Não tem remédio. O tratamento é mudar o estilo de vida e também descobrir o seu perfil metabólico. Existem vários suplementos para reverter e ajudar junto com a alimentação, só que sem mudanças alimentares não tem como. Então, suplementação para ajudar nas mudanças alimentares e para ajudar a reverter esteatose hepática. Então, tome muito cuidado, porque se você ficar sobrecarregando seu fígado, lembre que a função de gliconeogênese, produzir açúcar quando você entra em hipoglicemia, vai ficar abalada. E se você um dia, porventura, não tiver o que comer, estiver num lugar, você vai passar muito mais mal. As pessoas que passam mal quando não comem, quando fazem jejum, é porque já estão provavelmente com um fígado não tão bom. Quem tem um fígado muito bom, quem não está inflamado, consegue fazer jejum tranquilamente. Então, preste atenção, isso não é uma coisa banal, isso é uma coisa muito séria. Qual é a consequência de um fígado gorduroso, esteatose hepática? No futuro, se você não tratar, se você piorar. Cirrose. Hoje, a maior causa de cirrose não é álcool. É o que a gente chama de esteatose hepática não alcoólica, que pode um dia evoluir para uma cirrose. E aí deteriorar de vez o seu fígado. Então, cuide bem do seu fígado. O alimento que mais ajuda a você comer menos carboidrato, menos fast food é a gordura. Não ache que é a gordura que você come que coloca a gordura no seu fígado. A gordura que você come da picanha não é o que está no seu fígado. A que está no seu fígado foi a que você formou decorrente de várias coisas e não é especificamente da picanha. Então, um dos tratamentos é comer mais carnes gordas para reverter esteatose hepática, carnes gordas e baixar carboidratos. Então, isso que eu queria deixar de recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é de uma utilidade pública imensa. Compartilhem, comentem e até o próximo.